E a Fiocruz fez um alerta para o ressurgimento do sorotipo 3 do vírus da dengue, que já causou epidemias no país. A preocupação veio após a divulgação de um novo estudo. Segundo a Fiocruz, o vírus da dengue tem 4 sorotipos. A infecção por um deles gera imunidade contra o mesmo sorotipo, mas é possível contrair dengue novamente se houver contato com um sorotipo diferente. O estudo da Fundação Oswaldo Cruz, coordenado pela Fiocruz Amazônica e pelo Instituto Oswaldo Cruz, registrou o ressurgimento recente do sorotipo 3 do vírus, o que alerta quanto ao risco de uma nova epidemia da doença causada por esse sorotipo. O risco de uma epidemia com retorno do sorotipo 3 ocorre por causa da baixa imunidade da população. Isso porque poucas pessoas contraíram esse vírus desde as últimas epidemias registradas no começo dos anos 2000. De acordo com o virologista do Instituto, o estudo é apenas um indicativo que o sorotipo 3 possa voltar a aparecer. Pode não ser de forma imediata, mas sim nos próximos meses ou anos. A pesquisa apresenta a caracterização genética dos vírus referentes a 4 casos da infecção registrados este ano. 3 em Roraima, na região norte, e 1 no Paraná, no sul do país. As análises indicam que a linhagem detectada foi introduzida nas Américas a partir da Ásia, no período entre 2018 e 2020. Os 3 casos registrados em Roraima correspondem a pacientes que se contaminaram no estado e não possuem histórico de viagem. E a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn alertou para o aumento do número de casos de doenças inflamatórias intestinais no Brasil. Quero conversar agora com a Sulamita França. Sula, uma boa noite para você. Dados muito preocupantes, Sula. Boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Elias. E olha, são 10 milhões de casos em todo o mundo, viu? Mas como você disse, aqui no Brasil, isso tem preocupado porque também está aumentando o número de casos. E os números de casos, curiosamente, tem aumentado nas regiões sul e sudeste. Isso porque as pessoas nessas regiões são mais expostas aí às áreas urbanas. Fatores também que colaboram com a doença. Esses dados são de acordo com a vice-presidente da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. E a doença, Elias, ela era mais prevalente e tinha incidência maior há 20 ou 30 anos em países mais ricos, como Estados Unidos, Canadá, países nórdicos da Europa, e hoje ela acomete pessoas no mundo inteiro. Principalmente também, Elias, aqui no Brasil, pessoas de entre 15 e 40 anos de idade e depois, em um segundo pico, entre os 60 e 70 anos. Hoje, a gente tem aí, em média, ao redor 10 casos novos para cada 10 mil habitantes por ano, com prevalência, então, de 100 casos para cada 100 mil habitantes, um número muito alto. Como se trata de uma doença autoimune, o importante é ter o diagnóstico e trabalhar com o diagnóstico precoce, que é essencial. O diagnóstico ele é feito com uma avaliação clínica detalhada do paciente, seguida de exames complementares laboratoriais. O que se pode fazer para melhorar esse quadro é ter uma vida saudável, com uma boa alimentação, longe de alimentos ultraprocessados, praticar exercícios, evitar o tabagismo, controlar a obesidade desde a infância. O diagnóstico ele é feito com uma avaliação clínica detalhada do paciente, seguida de exames complementares, exames aí de sangue, de fezes e esse último com um marcador super importante que é o calprotectina fecal, que verifica aí, né, Elias, se a pessoa realmente ela tem uma doença inflamatória intestinal. Além de exames de imagem, entre outros quais a enterografia por tomografia ou por ressonância também é feito o diagnóstico na pessoa. O principal exame a ser feito, porém, é a videocolonoscopia com biópsia dos segmentos que foram afetados pela doença. A mensagem principal que a gente tem também para passar para o pessoal, Elias, é que a gente está no Maio Roxo. E o que significa o Maio Roxo? É realmente a gente ter aí um diagnóstico precoce dessa doença. Por esse motivo, então,
especialistas afirmam que a importância das pessoas saberem que diante de sintomas como dor abdominal, sangramento retal, diarreia, perda de peso sem explicação ou febre que não tem causa, devem procurar o serviço médico especializado. É preciso essa investigação minuciosa, porque as doenças inflamatórias intestinais estão aí e não são mais consideradas doenças raras. E se não tem um diagnóstico precoce, isso só vai retardando o paciente até ele receber um tratamento correto. De acordo com a associação, quando não são diagnosticadas corretamente e sem tratamento adequado, essas doenças podem levar então à incapacidade física, à baixa qualidade de vida e até hospitalizações recorrentes. O tratamento pode incluir medicamentos para o controle de sintomas e cicatrização aí da região. Casos moderados a grave ou que não responderem a um tratamento convencional podem se beneficiar também com o uso de agentes biológicos, Elias. Então é preciso tomar cuidado, porque infelizmente muitas pessoas são acometidas por essa doença. Então tem que ter o diagnóstico precoce. Pois é, Sula, quando falamos em saúde, falamos sobre cuidados, é extremamente importante. Muitas das vezes a água, por exemplo, de casa, tem que olhar justamente como é que a alimentação também não está. A alimentação correta, lavar bem os alimentos e, Sula, algo que as pessoas esquecem, higienizar as mãos. É fundamental, nós estamos falando sobre uma doença inflamatória intestinal, doenças que trazem aí transtornos para várias pessoas que infelizmente acabam aí, vez ou outra, sendo acometidos por esses tipos de situações. Sula, muito obrigado, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar.